Quais são as mentiras que você conta para você mesma que te impedem de evoluir, de crescer, de expandir as fronteiras da sua mente, da sua percepção, para ficar alimentando ilusões, para ficar escapando da realidade, para ficar nutrindo aquela fantasia daquilo que você idealizou. Essa é a proposta da lua crescente no signo de Gêmeos, que vai acontecer nesse próximo dia 6, amanhã, às 13 horas e 31 minutos do horário de Brasília. E a lua crescente no signo de Gêmeos vai acontecer em conjunção com Júpiter. Então existe uma necessidade muito grande de expandir, de crescer, de se alinhar com os nossos propósitos. Mas há uma tendência muito grande em a gente ficar racionalizando, procurando motivos para projetar fora os impedimentos, em vez de assumir a responsabilidade consigo. A alunação em peixes é um convite para a gente expandir a nossa consciência através de um olhar mais espiritualizado para a nossa vida, com o nosso processo evolutivo. E para isso é necessário que a gente se cure emocionalmente e espiritualmente. Da gente aceitar o fluxo da vida. Aceitar que nem tudo está sob o nosso controle, mas tudo que vem até nós, de alguma forma, tem muito a nos ensinar. E a lua crescente no signo de Gêmeos pede flexibilidade. É necessário que a gente procure entender, né? Mas, acima de tudo, de tentar justificar as coisas fora, né? Com dentro, a gente ficar, sabe, tentando pintar, né, as coisas conforme a gente gostaria. Não. Vamos encarar. Né? O que está me impedindo de ver a real situação? De assumir a responsabilidade, em vez de ficar julgando as pessoas e colocando os outros como culpados, em vez da gente ter essa responsabilidade consigo. Porque a Lua, ela está próxima a Saturno em Peixes e vai estar em conjunção, né, um pouco antes da Lua cheia, né, o eclipse lunar que vai acontecer no dia 14. Então eu acho que é muito importante que a gente já entre nesse processo de tentar desconstruir esses castelos que a gente cria, elabora, idealiza, né, achando que o problema está fora, sendo que o problema está na maneira como a gente percebe a vida. É muito importante também que a gente não seja essa pessoa, né, que fique muito condicionada a achar que as coisas sempre tem que ser da forma como eu quero, e se não são da forma como eu quero, eu tenho uma dificuldade em aceitar, né? Isso se chama alienação. Né? A gente vê muita gente sem noção. Não sejamos uma pessoa sem noção. Sejamos flexíveis com a vida. É importante que a gente entenda que o mundo não gira em torno do nosso umbigo. E as pessoas, elas não são obrigadas a concordar com tudo que eu digo. Se você está na minha rede social, é porque possivelmente você se alinha àquilo que eu digo. Né? Então, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui tem uma mente mais aberta. Mas se a gente vê na sociedade, se a gente liga o noticiário, a gente vê muita coisa bizarra acontecendo, né? Tá cada dia vendo coisas assim, que, meu Deus, que mundo é esse? O que tá acontecendo? As pessoas estão sem noção. Porque a alienação é uma doença. A pessoa, ela tá presa no próprio ego, ela tá presa na sua própria mente, achando que todo mundo tem que pensar igual a ela, que ela é a única pessoa que tá certa com relação à política, com relação à religião, com relação a time de futebol, seja lá qual for a sua questão ideológica. A pessoa, ela tá presa na sua própria percepção, na sua própria lente do prisma. E isso está adoecendo as pessoas. Antes, eu tinha uma percepção muito respeitosa com pessoas que pensavam diferente de mim. Sempre tive, sempre vou ter, na verdade, né? Mas a questão do respeito é a distância também, né? De me manter distante de pessoas que são muito inflexíveis, né? Porque são pessoas extremamente tóxicas. Pessoas alienadas são pessoas tóxicas, são pessoas obsessivas, obsessoras, né? Que drenam a nossa energia. E eu tive que passar por uma situação extremamente difícil para ter esse senso de realidade, né? Que é a realidade que, infelizmente, a gente vive hoje em dia. Então, não sejamos essas pessoas, que a gente possa manter a nossa mente aberta e entender, né, que nem tudo aquilo que a gente acha é necessariamente a realidade, não condiz necessariamente com a realidade, né, porque existe uma distorção, né, da forma como a gente vê uma situação e tudo mais. Então isso é normal que aconteça, né, mas que antes de apontar o dedo, a gente perceba que tem 3 dedinhos voltados para nós, né. Então que a gente consiga colocar em prática o não julgar, né? Porque, assim, antes da gente julgar, a gente precisa olhar para os nossos defeitos, né? Somos todos seres humanos. E se você idealiza, fantasia, se ilude, né? Então é necessário que você desconstrua essas máscaras, né? Essa lente, tira essa lente cor-de-rosa que muitas vezes a gente coloca,
para assumir essa maturidade mesmo, né, de aprender com as experiências vividas e tá tudo certo, né. Eu acredito que o desafio de crescimento nessa configuração é esse. E tá muito positivo para atitudes mais corajosas de autonomia, de rompimento de condicionamentos, de dependência emocional, sabe? Porque existe essa tendência, né? Até por conta de Marte em Câncer. Aí fazendo aspecto com o Sol e com Saturno em Peixes, eu acredito que depois de ter passado por toda essa retrogradação, vai nos trazer essa assertividade com relação aos cortes necessários para nos preservar. Para preservar a nossa, aquilo que respeita a nossa identidade, o nosso ser. Temos também o posicionamento de Mercúrio no signo de Áries, recentemente ingressou no signo de Áries, faz aspecto harmonioso com Plutão em Aquário, então está super favorável também para transformar a nossa forma de pensar através de um pensamento mais autêntico, né, mais audacioso nesse sentido, de romper, né, com certos paradigmas, até porque, né, o Marte no signo de Câncer, agora no movimento direto, traz também esse desejo, né, de romper com padrões que estão há muito tempo enraizados. E Mercúrio, né, em Áries, que dispõe dessa lua crescente em Gêmeos, vai entrar em retrogradação bem no dia depois da lua cheia em Virgem, né? Teremos a lua cheia, que é o eclipse lunar no signo de Virgem, onde vai ter o Sol em conjunção com Saturno, né? Potencializando ainda mais essa responsabilidade necessária que deveremos adquirir, né? Para que haja uma cura emocional. Né? Existe muita gente que está adoecida, né? Espiritualmente, mentalmente, então que a gente possa, né? Entrando nesse fluxo daquilo que a vida está exigindo de nós, né? Para a gente poder já entender aquilo que eu preciso soltar para que eu possa me curar. No mapa dessa lua crescente, nós temos o ascendente no signo de Gêmeos e temos o meio do céu na cúspide de Mercúrio, em Áries, né? Colocando um foco muito grande na questão de comunicação. Então, como o Mercúrio está em Áries, é necessário que isso gere bastante discussão, bastante bate-boca, bastante disse-me-disse. Então, que a gente possa filtrar, né? Porque apesar de trazer um crescimento, existe, assim, uma energia de desafio, né? Nesse momento. E eu acredito que vai ser bom até para começar a entrar nesse processo de depuração que vai acontecer no eclipse lunar em Virgem, né? Que é o momento de separar o joio do trigo. Mas nesse momento específico, né, quando haver muita discussão, muito bate-boca, e quando alguém estiver falando bobeira, né, dando uma opinião no qual ela não foi solicitada, a gente tem em mente que aquilo que a pessoa está dizendo mais sobre ela do que aquele assunto ou a pessoa que a pessoa está dando uma opinião. Né, que às vezes é uma forma dela extravasar aquilo que está dentro dela. Então, é muito importante, nesse momento, que a gente busque um equilíbrio, porque é muito tendencioso a gente se irritar, né, com toda essa movimentação. Mas eu acredito que a gente não pode perder o nosso equilíbrio emocional, até porque a proposta da alunação é um crescimento, uma evolução espiritual, né? Então, como hoje, né, uma quarta-feira de cinzas, que por sinal é meu aniversário, né, como uma legítima pisciana, muito sensível, tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade de me adequar, né, principalmente nos dias de hoje, que a coisa tá muito caótica, as pessoas estão cada vez mais egoístas, né, eu sempre tive horror a gente egoísta, né, e sempre fui muito romântica, então eu sempre coloquei já, né, assim, de antemão, sempre falei assim, detesto me relacionar com gente egoísta, porque é a mesma coisa que eu colocar ali minha cabeça na forca, né, na guilhotina. Então, hoje em dia a gente tem que ter muito centramento, né, a gente tem que permanecer muito centrado, né, pra, enfim, vencer essas dificuldades dessa loucura toda que a gente vê no mundo hoje, aí fora. Então, o meu conselho, né, até porque iremos iniciar essa fase de quarentena e se alinhar essa energia crística que é do despertar de consciência, que a gente possa fazer aí alguns jejuns, né, algumas práticas mais voltadas a esse propósito, né, porque não existe crescimento se não houver renúncia, sacrifício e disciplina. É importante que a gente tenha esse propósito de crescer, de evoluir emocionalmente e espiritualmente, para cada vez mais a gente poder se colocar no mundo de uma forma mais autêntica, né, mais alinhada com quem realmente somos. E mais conscientes, né, principalmente, porque quando a gente está consciente, a gente leva mais luz às pessoas que estão ao nosso entorno. Então, eu faço um convite aí, né, de colocar um propósito, né, nesses 40 dias até a Páscoa, porque tem uma simbologia, né, do renascimento crístico e, enfim, né, essa energia, essa egrégora muito forte, né, alinhada aí aos ensinamentos do mestre. E temos também uma fase aí de eclipses, né, e esses primeiros momentos aí do ano, né, esse primeiro semestre realmente está bastante desafiador,
né? Principalmente agora, março, abril e maio, né? Mas todo desafio tem também, né, essa energia de superação e força. Então, que a gente possa sair mais forte do que nunca, né? Tendo consciência de que somos muito mais do que aquilo que a gente se identifica. E se a gente, né, entender, né, que certas pessoas que estão no nosso convívio estão doentes, estão alienadas, estão nos adoecendo, né, que a gente possa se distanciar, né, para manter uma saúde emocional. Mas e aí, como é que você está alinhado a essas verdades que você carrega dentro de você? Com esse crescimento e desenvolvimento espiritual, emocional, essa maturidade que a vida exige de nós nesse momento. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Esse vídeo fez sentido para você?